O título de Kenpachi é reservado para o Shinigami mais poderoso da Soul Society. Essa designação é tradicionalmente herdada pelos capitães da 11ª Divisão. No mangá e na light novel, temos conhecimento de pelo menos 5 indivíduos que carregam o título de Kenpachi. A primeira pessoa a receber o título foi Unohana Yachiro. Já na light novel Spirits Are Forever With You, ficamos sabendo de 2 outros Kenpachis, Kuro Yashiki, o 7º, e Soya Zashiro, o 8º. No arco Turn Back the Pendulum, somos apresentados Kiganjo, o 10º Kenpachi, e por fim o atual detentor do título, Zaraki Kenpachi. No databook de Bleach é revelado que existe apenas 11 detentores do título de Kenpachi. No capítulo 104 do mangá, é revelado que o título é concedido para aquele com mais sede de luta. Os Kenpachis são descritos como indivíduos que mais derrotaram mais Shinigamis do que qualquer outra pessoa. Kenpachi Zaraki é conhecido como aquele que jamais cai, independentemente de quantas vezes seja ferido. Apenas uma pessoa carrega o título de Kenpachi em cada geração. Neste vídeo vou explorar todos os detalhes sobre o passado de Kenpachi e sua trajetória, como ele adquiriu sua Zanpakuto, o seu primeiro encontro com Unohana e como se tornou capitão da Goten 13. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se para continuar recebendo mais conteúdo sobre o universo de Bleach, e de quebra você ainda vai estar ajudando o canal a crescer. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Os primeiros detalhes que descobrimos sobre Kenpachi Zaraki é que ele não tinha nome. Ele adotou o nome Zaraki em homenagem ao 80º distrito do Beco do Norte de Hokongai, a área mais violenta e sem lei de toda a região. Esse distrito era dominado por ladrões e assassinos. Quando ainda era jovem, Zaraki vagava pelas ruas de Hokongai. Em certo momento ele encontrou um corpo de um Shinigami morto e se apossou da lâmina que pertencia ao cadáver. Zaraki imprimiu sua alma na lâmina, transformando-a em sua própria Zanpakuto, onde é revelado no capítulo 529, explicado por Oetsu Nimaya. Desde então, Zaraki se tornou habilidoso em manejar sua espada sozinho, sem nunca ter recebido nenhum tipo de treinamento formal. Quando Unohana Yachiro era capitão da 11ª Divisão e portava o título de Kenpachi, um de seus subordinados a informou que ninguém em Hokongai era forte o suficiente para satisfazer a sua sede de sangue. Unohana, surpresa, percebe que ele descobriu suas verdadeiras intenções. Sua missão em erradicar criminosos em Hokongai para manter a paz em Seretei era apenas uma fachada. Enquanto conversavam, eles estavam próximos a uma pilha de corpos que o subordinado supôs ter sido obra de Unohana. Ele afirmou que aquela montanha de cadáveres era um símbolo de satisfação de Unohana. No entanto, ela questionou há quanto tempo aquela pilha estava ali, pois o subordinado notou chocado que não foi ela responsável por aquelas mortes. É então que do topo da montanha de corpos surge uma criança empunhando uma espada. Ambos estavam entediados, vagando sem rumo em busca de um oponente digno de suas lâminas. Unohana descreve que foi Zanpakuto de ambos que os uniu, pois finalmente encontraram um adversário à altura. Ela confessa ter ficado feliz ao perceber isso, já que nunca esperava encontrar um oponente digno em uma criança tão jovem. Zaraki era um prodígio que conseguiu lutar de igual para igual com um Shinigami do nível de Unohana. No entanto, após essa batalha, Unohana percebeu que Zaraki havia inconscientemente se limitado. Ela explica que ele passou a restringir seu poder durante as lutas, e isso foi algo que começou a partir dessa batalha. Unohana relembra que durante aquela luta, ambos experimentaram uma sensação única, um prazer que nunca haviam sentido antes. Zaraki aprendeu o significado de lutar no limite de sua capacidade. Ele ficou encantado, já que até então todos os inimigos que enfrentava eram fracos demais para desafiá-lo, mas ao encontrar Unohana, ele finalmente encontrou alguém ao seu nível. Porém, o pecado de Unohana foi o fato dela ser mais fraca do que ele. Sem perceber, Zaraki ficou assustado. Aquela foi a primeira vez que ele encontrou alguém que poderia chamar realmente de rival, mas ao mesmo tempo ele se deu conta que se a matasse, jamais voltaria a sentir o mesmo prazer em uma batalha. Por esse motivo, de forma inconsciente, Zaraki suprimiu e selou grande parte de seu poder, enterrando profundamente sua alma. Ele se restringiu para igualar seu poder ao de Unohana. Ela admite que ficou desapontada, pois foi sua fraqueza que fez Zaraki se limitar. Após esse confronto, ele passou a admirá-la. No capítulo 114 do mangá, vemos um Zaraki mais velho. Ele está sentado, descansando, encostado em uma árvore, com sua Zanpakuto apoiada em seu ombro, até que uma pequena criança aparece rastejando em sua direção. Zaraki pergunta de onde ela veio. Ela se aproxima e toca em sua Zanpakuto.
Intrigado, Zaraki se questiona por que a criança não tem medo de sua espada. Ele explica que aquela lâmina serve para matar e que poderia muito bem feri-la. Zaraki percebe que a garotinha não tinha nome, assim como ele. Ele a encontrou no 79º distrito de Hokongai. Ele decide chamá-la de Yatiro, em homenagem à única pessoa que ele admirava, o Nohana Yatiro. Zaraki tomou essa decisão após perceber que Yatiro não tinha medo de sua espada ou de sua presença. Foi nesse mesmo dia que Zaraki decidiu assumir o título de Kenpachi. No capítulo 119 do anime, temos mais informações sobre a história de Zaraki por meio de conteúdo exclusivo do anime. Descobrimos que Zaraki encontrou Ikaki e Yumichika antes de ambos se tornarem Shinigamis. Durante esse encontro, Yatiro alertou Ikako sobre o perigo de lutar contra Kenpachi. No entanto, Ikako ignorou o aviso e desafiou Kenpachi. Mal começou a luta e ele foi imediatamente dominado pela imensa Reiatsu de Zaraki. Apesar de seus melhores esforços para resistir e tentar virar o jogo, Ikako não conseguiu ferir Zaraki nenhuma vez. Já o mesmo não pode ser dito dele, já que ele ficou totalmente ferido. Como era de se esperar, o confronto terminou com a derrota de Ikako. No capítulo 206 do mangá, após derrotar Ikako, Zaraki simplesmente vai embora. Confuso, Ikako perguntou para onde ele estava indo, insistindo que como vencedor Zaraki deveria matá-lo. Contudo, Kenpachi respondeu que não estava ali para matar fracassados e que não era sua função acabar com o sofrimento dele. Mesmo assim, Ikako continuou implorando para que Kenpachi o matasse. Zaraki lhe dá uma lição de moral para parar de se lamentar e o aconselha a nunca aceitar a derrota enquanto estiver vivo. Para Zaraki, sobreviver a uma derrota era um presente, algo que Ikako deveria considerar como sorte. Zaraki enfatizou que em vez de desejar a morte, ele deveria focar em formas de continuar vivendo e se tornar mais forte. Kenpachi ainda disse que não havia se segurado durante a luta. Se Ikako estava vivo, era graças à sua própria sorte. Como último conselho, Zaraki o incentivou a sobreviver, e se quisesse ele estaria esperando por uma futura revanche. Mais tarde, no capítulo 119 do anime, descobrimos que após esse evento, Zaraki enfrentou e derrotou o 10º Kenpachi. Em algum momento durante os eventos do arco Turn Back the Pendulum, é revelado que Zaraki o derrotou com um único golpe, na frente de mais de 200 membros da 11ª Divisão. Segundo as regras, após derrotar Kiganjo, Zaraki assumiu o título de Kenpachi e se tornou o novo capitão da 11ª Divisão. Essa informação também é confirmada no segundo databook de Bleach. No capítulo 119 do anime, vemos uma cena exclusiva. No dia seguinte a Zaraki se tornar capitão, ele é recebido na 11ª Divisão por Yumichika e Ikako, que já haviam se tornado Shinigamis e eram membros da mesma divisão. Ikako revelou que seu maior sonho era lutar e morrer como subordinado de Kenpachi Zaraki. Algum tempo depois, ele e Yumichika participaram de uma batalha da 11ª Divisão contra um Hollow com aparência de lagarto. Quando a 11ª Divisão foi derrotada, Ikako tentou enfrentar o Hollow sozinho, mas foi impedido por Kenpachi. Kenpachi decidiu eliminar o Hollow por conta própria. Após derrotá-lo, outros Hollows apareceram, o que levou Ikaki e Yumichika a se juntarem à luta. Embora inicialmente Kenpachi tenha se irritado com a intervenção deles, ele percebeu que eles possuíam estilos de combate semelhantes ao dele. Foi a partir dessa conexão que Kenpachi permitiu que eles lutassem ao seu lado em suas futuras lutas. O último detalhe sobre a história de Kenpachi antes de sua primeira aparição no mangá é revelado no capítulo 520. Pouco depois de Kenpachi ingressar na Goten 13, ele foi forçado pelo capitão comandante Yamamoto a aprender Kendo, já que não tinha treinamento formal em esgrima. Por ter derrotado e matado o Kenpachi anterior, Zaraki ignorou todos os treinamentos e requisitos formais para se tornar capitão. No entanto, a Central 46 ordenou que Yamamoto interrompesse o treinamento de Kenpachi após apenas um dia. O motivo era o medo que ele se tornasse tão poderoso a ponto de ser uma ameaça à Soul Society. O potencial inexplorado de Kenpachi gerava uma verdadeira preocupação entre as autoridades. Esses eventos cobrem tudo o que sabemos sobre Kenpachi antes de sua introdução no capítulo 65 do mangá. Portanto, essa é toda a trajetória de Kenpachi Zaraki, desde suas origens no 80º distrito de Hokongai, passando pela icônica batalha contra o Nohana, o encontro inusitado com Yatiro, sua ascensão como capitão da 11ª Divisão e seu vínculo com seus fiéis subordinados Ikako e Yumichika. Agora é sua vez de dizer o que você acha sobre a impressionante história do icônico Kenpachi Zaraki, e se houver algum detalhe que eu tenha deixado de mencionar, compartilhe nos comentários abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, deixe seu like e assista ao próximo vídeo recomendado a seguir. Obrigado por ficar até o final.